Quão animal cada ser humano pode ser? Você entende isso quando eu começo a falar, né? Você consegue captar a minha linha de raciocínio? Porque, segundo a ciência, nós somos todos animais. Alguns racionais, a classe humana, e os outros irracionais. Há controvérsias, verdade seja dita. Mas apesar de eu tentar trazer isso num bom tom, o assunto é nojento, o assunto é asqueroso. E a gente vai falar nesse vídeo sobre um predador. Como o assunto é pesado, e eu acredito que vocês da internet já estejam bem inteirados de muita coisa que está rolando, das teorias aí da conspiração, dos assuntos que estão sendo investigados a respeito deste cidadão, eu vou cuidar aqui com as palavras que eu uso por questão da plataforma. Mas vocês vão entender todo o contexto. Preciso apresentar um pouquinho o início dele, né? Assim, uma breve, um resumo dessa criatura. E aí vou me ater às percepções espirituais que ele acabou me trazendo. Talvez a gente tenha mais vídeos a respeito dele depois. Afinal de contas, tem muita investigação em andamento. E vamos dar um passo conforme a perna. Vamos lá. A internet entra em alvoroço quando certas coisas acontecem e o tipo de situação que esse Diddy acaba trazendo pra gente. Essas questões das festas, dois tipos de festas, pelo que eu entendi, os pormenores de todo este caso e as coisas que não tem mais como dizer, opa, pode ser que esteja em investigação, mas aquilo ali tá óbvio. Uau, é bastante asqueroso. Antes de começar aqui o resumo dele, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu peguei uma foto dele, que não aparecia nem nome, nem contexto, nem nada, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu desconhecia essa pessoa. É música rap, eu não escuto, eu não tenho gosto, tá tudo bem, não é meu estilo musical. Ainda mais em inglês, que eu não tenho fluência, então assim, se é pra escutar eu tenho que entender muito claramente aquela letra. Quando uma letra é mais lenta e romântica fica mais fácil pra mim, mas quando ela é rápida eu não consigo. Mas não é um estilo que eu curto, então não era, de fato... Eu não lembrava da existência desse ser, a não ser pelo vídeo dele estar batendo numa namorada que eu cheguei a ver na época. Então assim, se eu já sou alienada, imagina a Mama. Peguei uma foto dele e eu mostrei pra Mama, sem dizer o quê. Eu falei, o que se sente? Daí ela respondeu exatamente assim. Esse cara tem um pacto com o diabo. De novo, esse cara tem um pacto com o diabo. Agora presta atenção na Fernanda. Se você é meu seguidor, já assistiu vários vídeos aqui no canal, você sabe que eu sou uma pessoa que não creio nesta figura. Porque eu entendo que tudo é da inferioridade do espírito. É assim a minha linha de raciocínio, tudo bem se você pensar diferente. Mas aí, a Mama chegar pra mim e dizer o que ela disse, eu pensei, preciso considerar e vamos interpretar um pouco mais a fundo. Então fica comigo até o final deste vídeo, para você acompanhar minha percepção espiritual. Chega chegando, dá o seu joinha, que é muito importante para mim se você gostar desse conteúdo. Dá o seu joinha, se você não gosta, pula para outro. Mas não precisa dar de joia não, um dislike não. Gratidão por estar aqui. E você é muito bem-vindo ao meu universo de arte, vida e espiritualidade. E este é um contexto que nos traz mais reflexões acerca da vida. Dá para tirar muitas lições e ensinamentos ao nosso espírito. Vem comigo. Sean John Combs, 54 anos, mas o cara se comporta como um adolescente. Aliás, pior que um adolescente, vamos lá. Mais conhecido como Diddy, ou anteriormente Puff Daddy e P. Diddy, nasceu em 4 de novembro de 1969, em Nova York. Ele é um dos empresários e artistas mais influentes da indústria da música. E eu não conhecia. Diddy iniciou sua carreira como produtor musical na Bad Boy Records, onde trabalhou com nomes como Notorious Big, Mary Blige e outros ícones do hip hop e R&B. Ao longo dos anos construiu um império que inclui música, moda como a grife, St. John, bebidas e eventos. Além disso, Diddy acumulou uma carreira de sucesso como rapper com álbuns premiados. Ele também se destacou como produtor e mentor de vários talentos musicais. Qual é o caso, só pra gente contextualizar e eu poder continuar aqui com a minha percepção? Diddy foi preso em Nova York no 16 de setembro, agora recentemente. Eu estava em férias ainda, né? Cheguei depois disso. A gente chega no Brasil e já começa a ficar nas redes sociais e já se depara com tanta coisa. Porque eu fiquei um pouco desligada de algumas coisas, mas é um caso muito asqueroso esse aqui. É muito asqueroso isso. Enfrentando graves acusações que incluem extorsão, tráfico de
sexual, transporte para a prostituição. Segundo informações da promotoria, Combs supostamente atraía mulheres para seu esquema oferecendo drogas, apoio financeiro, relacionamentos românticos ou oportunidades de crescimento profissional. O artista então gravaria as vítimas em situações comprometedoras, usando as imagens como garantia de silêncio. E por vezes recorria a armas para intimidá-las. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu, Fernanda, no meu mundinho, como atriz, sempre fiquei horrorizada, nojentada, não sei que palavra tá usar, tenho verdadeira ojeriza aos testes de sofá, dos ambientes, da televisão, também do cinema e também do teatro que acontece aqui no Brasil. As propostas indecentes, que muitas vezes não é porque a pessoa tem talento ou deixa de ter. Tem muita gente com talento que não aceita jogar o jogo e não chega aos grandes ouvidos da música, do cinema, dos palcos para você. Tem muita gente boa que se nega a se vender. Então, mas a pessoa estourou porque tem talento. Hoje em dia mesmo, talento é uma coisa muito questionável, porque em termos de música, qualquer voz é afinada em estúdio. Talento para mim é a galera aí de uns 20, 30 anos atrás. Não quer dizer que hoje não tenha. Mas é tanta sede para ser alguém, para aparecer. Eu tô criticando os artistas que não têm, né, aquele bom senso. Que eles aceitam às vezes. Não tô falando do caso aqui. Tô falando do mundo que eu conheço. Mas aceitam certas situações, acham que não é nada para chegar em algum lugar. A pessoa até pode chegar, mas não tem respeito de ninguém. Não é um romance que acontece. Não é a atriz e o ator que se envolve numa cena ou coisa ou tal que de repente cria um clima. Quantos casais vieram disso? Eu lembro tanto de Letícia Spiller e... esqueci o nome. Marcelo Vaz? No 4x4? Nossa, eu morava em Ponte Serrada nessa época. E o bafafá e aquilo virou um casamento, né? Então não é disso. Estamos falando de vender-se para ter oportunidade. Então, se você tá dentro dessas pessoas que gostaria de ser alguém na vida do ponto de vista artístico, considere um pouco a sua alma, porque isso vai doer depois. Muitas pessoas não conseguiram ter chances na vida porque disseram não. Eu sou uma delas. Com prints, inclusive. Vamos seguir aqui. No entanto, o caso deste cara aqui é muito, mas é muito nojento, é muito mais covardia do que a gente possa imaginar. Olha só, as acusações também envolvem o império empresarial de Combs, incluindo a gravadora Bad Boy Entertainment. Alegações sugerem que o artista utilizava a sua influência para levar vítimas e profissionais do sexo a participarem de performances sexuais denominadas Freak Offs. Eu vi que ele tinha 2 tipos de festas, e a gente precisa considerar uma coisa aqui nesse enredo. Não é porque tem foto de fulano e de ciclano juntos, seja o artista aí que vocês quiserem nomear, que ele esteja envolvido nessas festas mais assim. Porque existe a festa social, existe o social, que são, pelo que eu li e percebi a respeito, eram festas de muito luxo, de muita ostentação e etc. E existia a festa do segundo momento, que daí são essas festas com esse tipo de atividade e extorsão e drogas e tudo mais. Então assim, no primeiro momento vamos pensar o seguinte, não vamos julgar. A gente precisa levar em consideração que as investigações estão em andamento. E um comentário meu a parte disso é o seguinte, você sendo adulto, você faz o que você quiser com o seu corpo, com o seu tempo, com a sua alma, esse problema é seu, a responsabilidade é sua. Agora, a partir do momento que envolve criança, ou adolescente, ou vulneráveis, ou seja, você droga aquela pessoa, você alimenta, você trabalha aquela mente, você persuade aquela pessoa de maneira a envolvê-la, né, numa promessa e vai drogando e depois faz o que bem entender, isso é crime. Esses eventos podiam durar dias, envolviam o uso de drogas e supostamente violência por parte de Combs, quando os participantes não atendiam às suas exigências. As investigações culminariam em operações das autoridades federais, com buscas nas mansões de Combs em Los Angeles e Miami. Foram apreendidas armas, munições, drogas e uma quantidade significativa de lubrificantes. O cara não tem saída, do meu ponto de vista, não tem saída. Mas bora lá. Querendo ou não, também não prova nada, né? Mas é aquele indício do indício. Apesar das múltiplas acusações, ele se declara inocente. Sua equipe jurídica entrou com pedido de fiança, que foi negada. Eu tenho um certo alívio quando a gente pensa que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eu sei que a lei por lá também é falha, mas se fosse no Brasil, com toda certeza ele sairia ileso.
Se você discorda de mim, coloca aqui nos comentários. Se ele for condenado, ele pode enfrentar uma prisão perpétua. A prisão dele mexeu com a internet, trazendo à tona várias teorias desta conspiração, suspeitas e teorias dessa conspiração. Entre elas, abuso com o cantor Justin Bieber. Paradinha básica aqui, gente, antes do assunto ficar um pouquinho mais difícil para Fê, deixa eu fazer o meu jabá, tá? Para você fazer terapia comigo, é fernandahuser.terapeuta@gmail.com. A terapia de vidas passadas e a terapia quântica. E aqui no box do vídeo tem diversos recadinhos que são importantes para você. Quero fazer uma propaganda muito especial e mandar um beijo para Paula da Versense, que me enviou essas semijoias aqui, ó. Olha a lindeza deste brinco. Uau. Este colar aqui com este coração maravilhoso. Você tem combo de desconto, tá? Usando o cupom RUSVER. Entre no site da Versense e adquira a sua joia, a sua semijoia. Isso aqui tá maravilhoso. E nós temos as velas aromáticas, nós temos os livros. Olha lá. Olhos de Horizonte, você pode adquirir o combo, inclusive. E uma história de vidas passadas, onde eu conto a minha história de vida passada aqui neste livro aqui. Você pode receber autografado na sua casa através do WhatsApp. Entre em contato, você vai falar com a Mama, 479-9987-1806. E também tem as versões online dos livros. Na Amazon, de uma história de vidas passadas, tem Almas Gêmeas na Hotmart. Então você está convidado para conhecer também um pouco desses meus instrumentos, coisas que eu divulgo aqui para vocês. Gratidão e obrigada por me ouvir, porque fazer a propaganda é importante para a Fê também. Os nomes que aparecem envolvendo esse cara, existem vários nomes, né? Estão citando Beyoncé, estão citando a Rihanna como trauma humano. Nossa, que coisa pesada. É uma cantora que manda tão bem na música, canta tão bem. Estão citando outros rappers, estão citando o Justin Bieber, acho que um outro jovem que eu vi, talvez muitos nomes ainda vão vir à tona. E tudo isso acabou ganhando a repercussão após as denúncias da ex-namorada deste cara. Parabéns. Parabéns para ela. A gente não tem como saber quanto que uma pessoa sofre na mão de um predador, ok? Agora, eu quero parar na questão do Justin pelo seguinte, porque eu parei para ver a foto dos dois e me doeu muito o coração. Como assim? A gente não tem a verdade do que é, do que não é? Eu vou trazer aqui minha percepção espiritual sobre algumas coisas. E ao olhar o rosto do Justin hoje e deste vídeo aqui, Cami, pode colocar o vídeo deles. Tem um vídeo interessante quando ele vai passar 48 horas com esse cara, e ele tinha 15 anos, o Justin Bieber na época, e eles mostram ali o carro, e tem um momento em que ele fala assim, que eles vão fazer alguma coisa, como é a frase? De coisas que eram secretas, e tem uma expressão muito dominadora no corpo e no rosto de Diddy para com o Justin. Se esse cara consegue dominar adultos, que seja através de dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, que seja através da sua persuasão, dos vídeos que ele tem, que ele pode ameaçar as pessoas, chantagear as pessoas, imagine a pressão psicológica que ele não faz com esse menino. Aí tem a história de uma música também do Just Yemen, né? Em que de alguma maneira parece que ele desabafa e ele traz algumas referências a determinados comportamentos de adultos, a determinadas festas e coisa e tal. Eu não sei aonde as investigações vão chegar. Eu não sei se, por exemplo, será comprovado que ele foi uma vítima. Mas eu, Fernanda, na minha pequena sensibilidade, seja isso comprovado ou não depois, eu não consigo ter dúvida. Eu só não sei se ele foi diretamente, fisicamente, machucado ou se ele foi aquela criatura que assistiu, que esteve junto, que participou. E quantas vezes isso aconteceu? Porque talvez de início tenha assistido, depois tenha sido introduzido. Mas eu sinto verdade nisso. De todos os nomes que citam, eu sinto muita verdade a respeito de Justin e me doeu o coração porque eu considero, na época, a idade deste menino. De outra maneira, não tem como a gente não pensar. Cadê os pais? Como é que deixaram assim acontecer? Como que isso aconteceu? Não deveria ter por perto a presença de algum responsável legal? Ele fala, inclusive, que ele não tem a guarda ou a tutoria de Justin, mas que ele passaria 48 horas com ele.
Mas será que os pais são ingênuos? Ou são displicentes? Eu não conheço. Se você conhece alguma coisa a respeito, você coloca aqui. A respeito de Rihanna também, me doeu bastante o coração. E ali eu acho que não tem como também ser mentira, porque parece que ela veio com 16 anos, trouxeram ela e ele, né, com um outro cara agora que eu esqueci o nome, trazem ela, deixam ela presa numa sala por horas até ela assinar um contrato, então, em que vai estar trabalhando com eles. Então ali ela pode ter sofrido bastante coerção. E a verdade é que quando você é jovem, você não tem muito entendimento do mundo, você não tem muito entendimento, você não tem a malícia às vezes necessária, você não percebe o horror que pode estar dentro daquela alma. Por falar em alma, agora a gente vai só analisando mais um pouquinho a cara deste cidadão aqui do Diddy. Como eu falei para vocês, então a mama, né, viu ele e me deu aquela descrição. Eu particularmente não tenho essa crença nesse sentido, mas entendo que existam caminhos, só para que você entenda o que eu quero dizer. Eu não acredito numa figura X, única, o diabo existe, etc. Eu acredito na energia e na ignorância de um ou de demais espíritos, como existem pessoas que vão trabalhar todo dia e ter uma vida honesta para ganhar seu ganha-pão, existe também as pessoas que querem explorar e arrancar daquele que trabalha aquilo que não lhe é de direito. Então nós temos diversos tipos de pessoas na Terra, como temos diversos tipos de espíritos em órbita extraterra. E dentro desses ambientes existem rituais, existem magias, existem sim diversos tipos de magia, de feitiçaria, em que você pode fazer coisas para ter mais facilidade à matéria e ao sucesso. Todo espírito que se destina a isso, encarnado ou desencarnado, ele não tem fé nenhuma na existência de Deus e não tem fé nem em si. Porque se ele tivesse fé em si, ele não precisaria desses caminhos para conquistar seja lá o que ele quisesse. Então ele é baixo, ele é leviano e ele vai sempre jogar baixo. A falta de fé, a falta de luz própria, cria comportamentos tóxicos, violentos, nocivos, como desse cara. Ele é violento, tanto que tem imagens que comprovam a sua tendência à violência. Ele não respeita a decisão do outro, tanto que, se vamos considerar que a gente, né, eu tô falando que tem violência porque tem um vídeo que comprova, agora a questão de ele gravar as pessoas e ter material para chantagear, isso que é o que está em investigação ainda, o que a gente pode considerar disso é que ele é um grande FDP, é um M, ele sabe que ele não vale nada, ele sabe que se ele jogar o caminho correto ele não alcança nada, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter ninguém e ele não vai ter mulheres ou homens. Então, uma vez que ele seja esse predador sexual e ele precisa se colocar nessa postura, o corpo dele, pelo que eu vi em pequenos clipes e coisa e tal, não é uma postura altiva de alguém de sucesso, é uma postura de quem quer se impor. Vocês podem perceber isso, que talvez seja um pouco da música, mas ele não tem isso só nos clipes, ele tem isso em outras fotos, ele tá assim com o Justin Bieber naquele vídeo que eu coloquei, ele tá assim, apesar do vídeo não ser muito claro para assistir, ele tá assim diante daquela namorada em que ele vai bater, ou seja, ele tem que berrar, ele tem que agir de maneira sórdida para conseguir alcançar aquilo que ele quer, porque ele sozinho é um M, pra não falar palavrão aqui, ele sozinho é um zero à esquerda, ele não é nada. Então ele tem por perto, sim, esta energia negativa de espíritos e de coisas que possivelmente foram feitas não só nesta vida, mas em outras, com sangue. É isso que eu consigo ver no seu enredo espiritual, mas eu não consigo te dizer com certeza, é desta vida ou é de outras. Talvez nem seja dessa vida, pode ser de outras. Ok. Aí, eu não tive muito tempo, a gente precisa de um pouco mais de tempo de pesquisa para fazer uma revelação de vidas passadas, também se é que isso vai ser importante, mas num primeiro momento. Você vai analisar os olhos dele, estão sempre assim, ele está sempre em plena atenção. Como se ele fosse aquele cara que está cuidando para ver se o invasor vai chegar. Ele está sempre com o olho extremamente arregalado, porque ele é demasiadamente inseguro. E isso nunca é bom. Pessoa insegura dá muita dor de cabeça. Principalmente quando ela não quer assumir a sua insegurança, quando ela quer criar uma máscara de si. Então ela tá aqui, ele tá sempre com o olho arregalado. Triste, medonho.
E eu consigo te dizer com certeza, você que me assiste agora, que ele já foi um estupro em outras vidas. E eu vejo na África. Eu vejo precisamente no sul da África. Em uma de suas vidas. Ele pode ter diversas vidas. Esse é um cara que peregrina e está na Terra há bastante tempo. Só que o que me chamou a atenção é que o que eu vejo nesse ambiente sul-africano é que ele é o cara que ele não luta pelo povo. Ele se vende para quem paga mais e ele já está envolvido na coisa de... Como se diz? Na venda de escravos. Quando eu associei a isso, vocês estão entendendo, né? Vendia escravos. Sabe aquela pessoa que é da tribo? Ele se faz da tribo. Eu sou de vocês, vocês são minha família, etc. Mas, por baixo dos panos, ele pega os caras e vende para os homens brancos. Isso tá claríssimo para mim, os caras. Principalmente mulheres. Mas ele vende. Em outra época, é uma época mais antiga, talvez aí uns 3 séculos atrás. Só que me chamou a atenção uma coisa, que aí eu fiquei com um aperto no coração quando eu me liguei e associei. E eu vou jogar só essa dúvida no ar, vocês vão estudar esse caso comigo conforme eu conseguir avançar. Quando citaram a Beyoncé, eu olhei, eu não senti absolutamente nada que ligasse Beyoncé a ele. No sentido, se ela tem conhecimento, pode ser superficial, ou ela pode fazer de conta que não sabe, porque também não vai lutar contra, ou não sei, pode ser que o marido dela saiba, aí são outros 500. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que se ela participou de festas, não foram essas festas tão ilegais assim. Foi aquela outra primeira. Acho. Mas é que eu não sinto peso nela. Pelo contrário. E assim, não sou muito fã, tá? A gente não pensa que eu tô falando isso porque eu sou fã e não sou. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, antigo, de uma primeira percepção que eu tinha. Eu não fazia análises tão profundas ainda na época, mas da Beyoncé. Vai passar em algum lugar aqui da tela. Se eu não tirei esse vídeo do ar, ele tá ali. E eu falo nesse vídeo porque eu tava assistindo uma vez um documentário dela e vi que ela foi escrava. E que ela foi uma escrava nos Estados Unidos que sofreu muito. Mas ela era, obviamente, negra. Então, talvez ela não tenha nascido nos Estados Unidos. E aí, quando juntou, eu pensei, cara, será? Será que em algum momento dessas vidas passadas, essa artista, tão querida por muitos, tão forte em cena, no palco, teria sido alguém que ele vendeu em outra vida? Será que a relação deles é lá de trás, já que eles se reencontram num ambiente musical, onde isso continua acontecendo? Eu tô com essa dúvida. Eu tô aqui compartilhando com vocês porque eu não consigo aguentar, eu precisava falar. Mas é uma questão de vida passada e não de vida presente. Da vida presente realmente eu não senti. Do Justin eu sinto. Da Rihanna eu também sinto. Do Justin eu senti com muita força. Eu não consigo ter dúvidas. Podem até dizer que não procede depois das investigações. Não vai me convencer, pode ter certeza. É isso que eu posso trazer pra vocês. Ele é um predador. E ele se vende há muito tempo. E isso eu trago de certeza. Uma de suas vidas, ele foi esse cara que joga duplo. Ele é o cara em cima do muro. Ele é o cara que vai usar você pra ter vantagem. Ponto. Essas coisas do mundo musical ou do mundo artístico, a gente tem que ter cuidado com a história, às vezes, da pessoa. Como ela chegou, o que aconteceu. Errar é humano, as pessoas vão falhar. O mundo da música, gente, o rock and roll sempre foi endemonizado por causa das festas deles. Mas a gente não conhece o relato, pelo menos, de tudo quanto é grupo musical, de bandas, de rock dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70 já, que tivesse essa questão de prostituição, de extorsão de crianças. Era assim, era livre, a pessoa vai se ela quer. Eu acho que você é livre para você fazer o que você quiser. A responsabilidade é sua, planta, colheita obrigatória. É seu corpo, sua mente, sua condição. Mas fora isso, quando envolve essas pessoas mais ingênuas, enfim, isso dá até um alívio saber que esse cara tá preso. Dá um alívio saber que de repente agora, nesta atual encarnação, ele pode começar a pagar nesta vida, porque vai continuar nas próximas, todo o mal que ele já fez. Mas eu digo para vocês assim, com certeza, ele foi um vendedor de pessoas, de seu povo, de sua tribo, para ganhar dinheiro. Ele se vendia. E ele violentava mulheres. Mulheres, já naquele tempo. Porque ele nunca se sentiu homem. Ele é aquele tipo de pessoa zero à esquerda. Talvez por isso ele tenha tanta fantasia sexual e precisava colocar as pessoas daquele jeito para ver se ele se sentia o cara. Agora,
Para mais que isso, eu vou precisar de tempo para conseguir analisar. E eu só vou fazer se vocês quiserem, se isso for importante para vocês deixam aqui no comentário. Por enquanto eu encerro meu vídeo por aqui, peço a sua curtida, que é muito importante para mim aqui no canal, que você curta o vídeo, que você se inscreva e que você me siga nas redes sociais. O canal está crescendo graças à sua interação comigo. Então, para que eu me sinta motivada também a fazer vídeos, faça a sua parte. Seja membro do canal. E lembre-se, temos lives sempre que possível nas quartas-feiras à noite por aqui, nos nossos atendimentos espirituais. Nunca é demais recomendar que nós, enquanto público, não devemos adorar artistas. Vamos entendê-los, respeitá-los, ouvi-los, assisti-los. Mas adoração não. Isso faz com que essa indústria se torne cada vez mais milionária. E não só na música. Futebol, cinema, tudo que é grandioso demais. Não porque é grandioso só pelo dinheiro, mas tudo que de repente não está muito esclarecido. Vamos cuidar um pouquinho? Às vezes, os artistas se vendem para ter esse tipo de resposta do público, para serem adorados, porque dentro deles, eles ainda não se encontraram, nem com eles mesmos, nem com Deus, e muitas vezes aquilo é uma espécie de confirmação, de insegurança. Eles são inseguros e precisam do público para isso. Isso faz mal a eles. Então, quando a gente, enquanto público, enquanto a gente tiver mais educação artística, a gente também não compra qualquer ideia. Gratidão desde já, um beijo enorme, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.